parto para a discussão deste tema com a ajuda do Ricardo Jorge Pinto, que é comentador RTP, que está no Porto. Olá, Ricardo, muito boa tarde. Olá, boa tarde. É mais um ponto que divide o governo. Há duas linhas de governação dentro do mesmo governo? Não, eu penso que não se pode dizer isso. A verdade é que esta é uma matéria marginal até para aquilo que são as grandes discussões. Houve, na verdade, ainda recentemente, a propósito da discussão do Orçamento de Estado, matérias bem mais delicadas que opuseram CDS e PSD dentro deste governo. A questão dos feriados é certamente uma questão que não está a preocupar, não está a tirar horas de sono nem a Paulo Portas nem a Pedro Passos Coelho, mas que, na verdade, se nós olharmos para ela, pode dar-nos alguns sinais interessantes sobre alguns tabuleiros onde a política portuguesa está a ser jogada. O primeiro deles diz respeito àquilo que é a possibilidade ou não de uma coligação CDS-PSD nas próximas eleições legislativas. Se tivermos atenção às palavras de Paulo Portas, vemos que ele disse que o próximo feriado de 1º de dezembro será já na próxima legislatura e que é natural que cada partido tenha uma proposta para apresentar aos eleitores. Isto é, dando a entender que, eventualmente, nas próximas legislativas, PSD e CDS, por exemplo, em relação a esta matéria, terão posições diferentes e que, portanto, se calhar até vão separados para essas mesmas eleições, embora, na verdade, esta é uma leitura que extrapola as palavras que foram proferidas. O segundo palco é o palco da análise da relação do CDS com o Partido Socialista. Uma das críticas que alguns dirigentes do PSD fizeram a esta posição do CDS de querer repor os feriados é o de o CDS ficar agora um pouco a reboque de António Costa, o novo secretário-geral do Partido Socialista, que já pediu exatamente a reposição desses feriados. Ora, aí o CDS aproxima-se do Partido Socialista, cria um pequenino embaraço relativamente àquilo que são as posições da maioria em relação ao principal partido da oposição, mas, sobretudo, está a abrir aqui uma pequena porta de entendimento com o Partido Socialista. Depois, há a questão que me parece mais interessante, mais importante, que é a do relacionamento dos dois partidos dentro do governo. Se repararmos, este desconforto que o anúncio de Paulo Portas criou nas hostes do PSD é um desconforto que é contrariado do lado do CDS pela manifestação também de outros desconfortos que, na verdade, eles não quiseram manifestar na altura. E o exemplo que foi dado é o da criação da Comissão de Combate à Natalidade, liderada por Joaquim Azevedo, que foi criada sem dar nenhuma nota disso ao CDS. E, na altura, o CDS ficou calado, não manifestou esse desconforto, vem agora revelá-lo como contraponto em relação a esta situação em que Paulo Portas, antecipando-se a Pedro Passos Coelho, anunciou esta posição do CDS. Finalmente, um outro aspecto interessante é que, em relação às pontes, Pedro Passos Coelho e o Governo, de alguma maneira, terá antecipado a possibilidade de se alterar essas regras, apanhando de surpresa o Ministro da Economia, Pires de Lima, do CDS, que disse nada a saber sobre essa matéria, o que é estranho, tendo em conta que é uma matéria que lhe diz diretamente respeito, do Governo a que ele pertence, e onde, aparentemente, não parece haver uma informação a circular de maneira eficaz. Ricardo, estamos a falar de um ano sem estes 4 feriados, 2 civis e 2 religiosos, e eu faço 2 perguntas numa só. Se faz sentido neste momento esta reavaliação e o que é que afinal ganha o país, ganhamos todos nós, sem estes feriados? O histórico disto é fácil de fazer. Por causa da crise e, sobretudo, com uma grande pressão da Troika, houve uma tentativa de aumentar a produtividade e considerou-se que uma das medidas para aumentar a produtividade poderia ser reduzir o número de feriados, diminuir as pontes que existem e que, de alguma maneira, perturbam aquilo que é o normal funcionamento das empresas. E parece que isso aconteceu. Mas, na altura em que isso foi criado, não se nota grande diferença e, de resto, economistas que na altura fizeram um estudo sobre a matéria consideraram que, se houvesse um aumento de rentabilidade, seria marginal. Mas há a questão simbólica de o país, no momento de crise, querer dar um sinal de que estava mais empenhado em combater essa mesma crise. E por isso é que, quando foi estipulada esta medida, criou-se um prazo de 5 anos, isto é, até 2017, teria que se rever, ou poderia rever-se esta matéria. E aqui é onde começam as divergências. Passos Coelho disse hoje que apenas depois destes 5 anos, ou quando chegar aos 5 anos, é que pretende rever, se ainda for Primeiro-Ministro, esta matéria. Paulo Portas lembrou que a lei diz que é até 5 anos e que, portanto, a qualquer momento, a partir de agora, pode ser feita aí essa revisão.
Tendo em conta que vamos entrar num ano eleitoral, é natural que os partidos queiram, de alguma maneira, apelar à simpatia do eleitorado e anunciar este regresso dos feriados. Penso que foi essa a estratégia de António Costa, estar a ser essa a estratégia de Paulo Portas, não é a estratégia de Pedro Passos Coelho, que já se percebeu, vai continuar a insistir naquilo que é a necessidade de pôr as contas públicas em ordem e, portanto, não dar ainda grande margem para a diminuição das tais medidas de austeridade que vieram com a Troika.